Olá, amados irmãos e irmãs, hoje, dia 27 de setembro, domingo, somos convidados nesse 26º domingo do tempo comum a abrir o nosso coração para acolher a palavra de Deus. Dia da Bíblia, diante então deste dia, pedimos ao Senhor que a palavra de Deus, que é o seu próprio Filho encarnado, possa ser acolhido pelo nosso coração. Por isso, iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje se encontra em São Mateus, capítulo 21, dos versículos 28 a 32. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos sacerdotes e anciãos do povo: que vos parecem? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, Senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Os sumos sacerdotes e os anciões do povo responderam: o primeiro. Então Jesus lhes disse: em verdade vos digo que os cobradores de impostos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça, e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os cobradores de impostos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, a conduta do Senhor diante deste caminho nos revela algo muito importante. Ele que questiona, sobretudo, os anciões: o que vos parece? Haviam 2 filhos, o mais velho e o mais novo, os 2 receberam um convite, um disse não, depois vai, outro disse sim e não vai. E associa isto à dinâmica, então, dos anciões e sacerdotes daquele tempo e os cobradores de impostos e as prostitutas. Diante disso, podemos analisar 3 pecados capitais que estão circunscritos nesse texto. O Senhor que nos convida, amados irmãos e irmãs, a perceber, primeiramente, o pecado da soberba. Os sacerdotes, os anciões, vivem este caminho de soberba, acreditando que são irrepreensíveis, que não cometem pecado nenhum, que estão acima dos outros. Mas também nós nos deparamos com um cobrador de impostos que está associado ao pecado da avareza, o acúmulo excessivo do dinheiro, e também, diante da prostituta, o pecado capital da luxúria, a busca do prazer desenfreado. Hoje em dia se fala muito da avareza, se fala muito da luxúria, se vivencia de aspectos muito mais visíveis essas realidades. O acúmulo desenfreado do dinheiro e a busca
excessiva pelo prazer. Amados irmãos e irmãs, porém, existe um pecado que está acima destes dois, conforme o Evangelho nos fala, que é justamente o da soberba. Achar-se melhor que os outros, maior do que todos, de certa maneira. Mas o coração não é capaz de reconhecer que está trilhando um caminho fadado ao erro. Vistes o caminho da justiça, nos fala a palavra, mas não foram capazes de acreditar. Pelo contrário, os pecadores, os cobradores de impostos, as prostitutas, foram capazes de converter o coração para seguir o Senhor. Que o Senhor nos ajude, nos conceda esta graça, que nos ajude a esvaziar-nos de nós mesmos para acolher a virtude da humildade, que é capaz de destruir todos os vícios, todos os pecados capitais, sobretudo a soberba. Que o Senhor nos guarde, proteja, nos conceda a graça de acolher a palavra em nosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.